Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem mais uma vez. Nós estamos aqui nesse canal de conhecimento denominado por mim de JFA Concurso para mais uma videoaula referente à história do Acre. Essa é a nossa terceira, né? Na primeira nós tratamos do sistema de aviamento, na segunda fizemos um paralelo geral, né? Uma abordagem dos primórdios da educação, os tratados que aconteceram, né? Por Portugal e Espanha até chegar aqui no Tratado de Ayacucho, feito entre o Brasil e a Bolívia. E hoje nós vamos tratar basicamente sobre o primeiro surto da borracha, que aconteceu em 1870 a 1913. Eu vou trazer um pouquinho, resgatar um pouco antes dessa data, 1830, para a gente poder entender bem como que aconteceu isso, tá? E aí a gente vai abordar também a vinda dos nordestinos e a descoberta do processo de vulcanização. O que isso tem a ver com a história do nosso estado? Se você é acriano, saiba que esse canal é feito por você e para você, e você deve assistir todas essas aulas, porque sempre cai nos concursos aqui do estado, História e Geografia do Acre, tá ok? Então vamos lá, iniciar nossa aula. Olha só, durante os primeiros 4 séculos e meio de descobrimento do Brasil, nessa região aqui amazônica, né, como um todo, não foram encontrados ouros ou minerais preciosos, né, que então naquela época era o que era buscado, né, nas explorações. Então essa população ela ficou o quê? Praticamente isolada, né, essa população aqui da região norte, por parte da coroa portuguesa, que era quem explorava, né, e posteriormente também do Império, através de ações governamentais que eles não produziram ações governamentais que incentivassem o progresso nessa região, tá bom? Então, olha só, quando começa então, né, a ter um interesse por essas terras? Quando Charles Marie de la Condamine e François Francisnal chama a atenção dos cientistas industriais, né, de alguns países para as potencialidades que era contida na borracha. Então, do látex, né, que a gente vai ver daqui a pouco, do látex das seringueiras, ela podia ser feito borrachas de apagar, bolas, sapatos, luvas cirúrgicas, entre outros, né, objetos. Então, a Eva Brasiliense, o que está de amarelo, pessoal, nessa aula, é tudo aquilo que você precisa saber para uma prova de concurso aqui no estado, tá bom? O que não está é só para título de informação, para a gente contextualizar. O que está de amarelo, obrigatoriamente, você tem que levar no seu coração para a sua prova, tá ok? Então, olha só, a Eva Brasiliense é o quê? É o nome científico da seringueira. Se isso cair em prova, você tem que saber, tá bom? Ela já era conhecido e já era utilizado pelos índios, né? Omáguas e cambebas, que utilizavam esse látex, que é aquele leite que sai, né, da seringueira, para fazer bolas e outros utensílios mais para uso nas aldeias no seu dia a dia, tá ok? Pelo ano de 1839, ó, amarelo, né? Atenção redobrada. Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização. Então você tem que saber quem foi que descobriu o processo de vulcanização. Charles Goodyear. Isso tem tudo a ver com a história do Acre, pessoal. E o que é o processo de vulcanização? Você não pode ir para uma prova sem saber o que significa. Então, vulcanização, esse processo consistia em misturar enxofre com borracha a uma temperatura de aproximadamente 140 ou 150 graus, né, durante um certo número de horas. Com esse processo, as propriedades da borracha ela não se alteravam pelo frio, calor, solvente ou outros óleos comuns, né? Então imagine você, um pneu, né, feito só da borracha, sem esse processo de vulcanização, o que ia acontecer com ele, né? Dependendo, ele seria muito mole, não ia dar para encher, por exemplo, ele ia explodir facilmente. Mas com o processo de vulcanização, e eu estou falando desse processo, pessoal, por volta do ano de 1839, a partir do ano de 1839, tá? Agora a gente sabe que também é feito do petróleo, enfim, tá bom? Mas nesse tempo era o processo de vulcanização. Misturava enxofre com a borracha a uma temperatura elevada, e aí isso se condensava, né? E ela não se alterava as propriedades com o calor ou com o frio, tá bom? Beleza, pessoal. Com o processo de vulcanização descoberto, né, por Charles Goodyear, surgiram então as primeiras fábricas de beneficiamento de borracha nos Estados Unidos e posteriormente também foram surgindo na Europa, tá? Com a indústria automobilística surgindo nos Estados Unidos, e aí nós temos a pessoa do Henry Ford, né, com os carros, isso possibilitou o crescimento da produção da borracha nos seringais amazônicos. A região amazônica era uma área privilegiada até então, porque tinha diversos seringais, tá bom? Apesar desse surto econômico favorável para a Amazônia brasileira,
tinha um problema a se resolver com relação à extração desse leite da seringa, que é chamado de látex. Faltava o quê? A mão de obra, né, pessoal? A mão de obra. E aí, essa falta de mão de obra foi solucionado com a chegada de quem? Dos nordestinos, tá? Que também eram conhecidos como arigós, que vieram fugindo da seca do sertão nordestino no ano de 1877, uma das maiores secas já vivenciadas no Nordeste, tá bom? Então, esses nordestinos arigós, eles tinham um sonho de enriquecer, né? Eles vieram para cá porque tinha uma propaganda governamental que aqui eles iam ganhar muito dinheiro e iam voltar ricos para casa. E também tinha muita água, de fato, muita água tinha. Só que eles não enriqueceram, né, pessoal? E nem conseguiram voltar para o Nordeste, tá bom? A gente vai ver isso numa sequência. Então, a maioria desses nordestinos, eu diria até que todos, né, a gente não pode generalizar, eles cometeram um grande engano, pois eles encontraram uma série de dificuldades, né, doenças, ataque de índios, cobras, onça, enfim. E a grande dívida que eles ficaram também devendo aí com os seus seringalistas, né, que seriam uma espécie de seus chefes imediatos. Beleza, vamos lá, pessoal. Então, tinha uma propaganda, né, que a Senta era um órgão responsável, então, por fazer essa migração desses nordestinos. Então, faziam-se cartazes bonitos e diziam assim que na Amazônia aqui eles iam juntar dinheiro a rodo, né, ia ganhar muito dinheiro. E aí, esse órgão, ele falou assim, ó, o que a gente te dá para você ir? Passagem, equipamento para sua viagem, alimentação, um bom contrato remunerado, sua família que vai ficar, porque eles não podiam viajar com a família, tá? A família ficava lá, as esposas, né? Só viajavam os homens, a família ia ser amparada, eles iam ter assistência médica e religiosa. Pessoal, tudo propaganda enganosa, né? De fato, isso não aconteceu. Nada do que foi prometido foi acordado, foi feito. Eles ganharam passagem? Ganharam, entre aspas. Por quê? A partir do momento que eles chegaram aqui, eles já chegaram devendo a passagem, devendo os equipamentos que ia trabalhar, devendo toda essa alimentação, enfim. E aí a gente sabe que isso virou uma dívida que eles não conseguiam pagar, tá? Até porque eles precisavam pegar esses mantimentos para poder trabalhar. E aí eles ficavam sempre na dívida, tá bom? Com o seringalista. Beleza. Nós temos então, pessoal, que mais ou menos 500 mil pessoas aproximadamente migraram do Nordeste para a Amazônia como um todo. Eu não estou falando só agora do território do Acre, tá? Hoje o que é Acre? Para a Amazônia, né? Porque tinha seringa em todo o norte. Só que essas seringas elas estavam mais distribuídas aqui nessa região do Acre, tá bom? Então, a parcela considerável desses migrantes, eles atingiram o nosso estado. Aqui até então não era nosso estado, né? Do Acre. E estima-se que tinha, na passagem do século aí, de 800 para 900, né? No ano de 800 para 900, teríamos aí uma população em torno de 100 mil habitantes. O Acre representava, assim, uma das principais áreas de extrativismo da borracha. E sua produção, em 1905, colocava-se em primeiro lugar entre as regiões produtoras do Brasil. Então veja que aqui era uma região que tinha muito, possuía muito, né? E isso foi muito bom para o Brasil, igual nós veremos agora. Então, a partir do ano de 1880, grandes levas na verdade não é imigrantes, é migrantes, tá, pessoal? Nordestinos penetraram livremente nas terras acreanas. Os rios Purus e Juruá, como afluente do rio Amazonas, davam acesso direto aos navios provenientes que vinham de Belém, de Manaus, e traziam milhares de brasileiros. Traziam esses nordestinos, né, milhares de brasileiros, e levavam o quê? A borracha para lá, tá bom? E essa borracha, posteriormente, como a gente já viu no sistema de aviamento, ela era exportada para os Estados Unidos e países da Europa. Beleza, você sabe o que significa correrias? Né? Então, olha só, quando, né, esses nordestinos chegaram aqui, claro, já existiam os índios aqui, e aí tiveram confrontos. Então, as correrias significou o quê? Eram grupos armados de homens com espingardas, né, que eles assaltavam e saqueavam as aldeias indígenas. Eles matavam só os homens, nesse caso, porque os índios eles não eram fáceis de domesticar, essa não é a palavra, mas eles não queriam trabalhar na borracha nem em outros serviços. Eles eram obrigados, mas eles fugiam, enfim, eram mortos. E aí, por isso que eles não queriam esses indígenas, né? E aí eles matavam os homens, raptavam as mulheres, saqueavam as aldeias, raptavam as mulheres para conviver com eles, tá bom? Assim, pessoal, nós temos que esse período foi um período muito tenebroso, né, para os indígenas, e até hoje nós temos o reflexo disso. Porque a maioria dos índios foram extintos, algumas tribos não existem mais,
Muitos morreram também de doenças como tuberculose e sarampo. Essas doenças não existiam aqui antes entre os índios e foram trazidos por esses novos migrantes, tá bom? Olha só, por causa dessa crescente demanda internacional pela borracha, a partir da segunda metade do século XIX, basicamente ali em 1877, os seringalistas, que eram os chefes dos seringueiros, tá, que fiscalizavam, com a ajuda financeira das casas aviadoras que estavam em Belém e Manaus, essas casas aviadoras faziam a exportação, eles mandavam para casas exportadoras e as casas exportadoras mandavam para Estados Unidos e a Europa, tá? Então, esses seringalistas, com a ajuda dessas casas aviadoras de Belém e Manaus, fizeram o quê? Um grande recrutamento de nordestino para a extração da borracha aqui no Vale do Vale Juruá e Purus, tá bom? Então, de 1877 até 1911, houve um aumento considerável na produção da borracha, que devido às primitivas técnicas de extração, que é usada até hoje em alguns seringais, né, que é aquele cortezinho que é feito em volta da árvore, né? Então, como era primitivo, precisava de um emprego muito grande de mão de obra, né, pessoal? Só que essa mão de obra veio e eram os arigosos, nordestinos. Nesse período, ó, que interessantes essas informações que pode estar sendo cobrado em prova, né? Na verdade, tudo que está em amarelo, eu já falei para vocês, pode ser cobrado em sua prova. São informações muito relevantes, tá bom? Então, o Acre chegou a ser o terceiro maior contribuinte tributário da União. Hoje, né, o Acre representa o quê? No PIB. Se eu não me engano, é 0,2% do PIB nacional. Então, é o mínimo, não representa praticamente nada, né, pessoal? Só que nessa época, o Acre chegou a ser o terceiro maior contribuinte da União. A borracha chegou a representar 25% da exportação do Brasil. Então, de tudo que o Brasil mandava para fora, só que o estado do Acre, isso representava 25%. Né? Então, são informações importantes que muitas pessoas, principalmente de fora, desconhecem, né? Fala que o Acre não existe. E olha só a importância que o Acre teve para o crescimento econômico do Brasil. Tá bom? Beleza, pessoal. O que acontece? Né? Os países lá fora começaram a ver esse fluxo todo nordestino, começaram a ver, né, a comprar essa borracha. E aí teve um cara inglês chamado Henry Whitman, eu não sei se essa é a pronúncia correta agora, que ele fez o quê? Ele veio aqui para a Amazônia e levou escondido várias sementes de seringueira. Tá? Essas sementes lá na Malásia, uma colônia inglesa, elas foram tratadas e plantadas de forma organizada e racional, né? Com técnicas modernas, até mesmo de retirar o látex, né? E aí possibilitou um aumento muito rápido lá, elas cresceram bem rápido, eles colhiam mais, elas estavam perto da outra, porque aqui tinha uma seringueira aqui, por exemplo, aí tinha outra seringueira daqui 1 quilômetro, daqui 400 metros na mata fechada, e lá não, né? Foi plantado de forma racional. Então essa borracha inglesa, rapidamente ela se expandiu. Ela chegava ao mercado internacional a um preço mais baixo do que é produzido aqui no Acre. Né? Então essa empresa gumífera brasileira não resistiu à concorrência da inglesa. E em 1913, a borracha cultivada, né, na Malásia, na colônia inglesa, era 48 mil toneladas. Isso superava a amazônica, que era de 39 mil toneladas. Então, com isso, nós chegamos ao fim do monopólio brasileiro da borracha e aí, cronologicamente, ao fim do primeiro surto da borracha. Tá bom? Então, pessoal, vamos fazer umas questões para que a gente possa encerrar. Essa é a nossa terceira aula. Na quarta aula, eu vou trabalhar Tratado de Petrópolis, Tratado do Rio de Janeiro e bastante questões de concurso, tá? Então, vamos fazer duas questões para a gente encerrar essa aula, beleza? Para vocês verem como que isso pode ser cobrado em prova. Lembrando que o que estava de amarelo é imprescindível você saber, tá bom? A região amazônica obteve um elevado crescimento populacional no fim do século XIX e início do século XX, fazendo com que sua população saltasse de 72 em 1990 de 329 mil para 695 mil habitantes, sendo 260 mil migrantes. O fator econômico que serviu de atração e a região que mais enviou migrantes para a Amazônia foram. Qual é o fator econômico, pessoal? O fator econômico é a borracha. Qual a região mais enviou migrantes? Nordeste, o nordestino que veio fugindo da seca. Gabarito, letra D. Próxima, FUNCAB, 2015, o ano. A história da ocupação e anexação pelo Brasil das terras onde atualmente se localiza o estado do Acre
está diretamente associada a uma determinada atividade econômica. Essa atividade é, gabarito letra A, produção de borracha a partir das seringueiras. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Fique com Deus, um forte abraço. Deixa aí nos comentários se você está gostando dessas sequências de aulas sobre história do Acre. Assim que nós fizermos uma sequência boa desse assunto, nós vamos trabalhar um pouquinho de geografia do Acre também. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!